que vai dar isso aqui, gente? Estou comparando x mais e, onde e é diferente de zero, com x. Dá true. Por que dá true, gente? É porque é muito simples. É só a gente pensar que se você fosse trabalhar, fazer contas com um número finito de casas decimais, você tem que somar alguma coisa acima, que está abaixo do número de casas decimais que você dispõe, vai sumir aquilo ali, ele desaparece. Tá bom? Então, na hora que eu faço essa soma aqui, ó, x mais e, isso dá em todos os bits idêntico a x. Bom, isso é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Então, vamos tomar cuidado, certo? A gente está trabalhando com um número finito de coisas. Depois tem outras características aqui. Alguns números, gente, como 0,1, não tem uma representação exata em binário, como uma fração em binário, 0,1 em decimal. Tá bom? É igual a 1/3 em decimal. Não tem representação exata, dá um dízimo. Tá? Você precisa de infinitos algarismos para representar exatamente 1/3. Então 0,1 dá isso daqui, tá bom? Então se a gente faz aqui agora 0,1 mais 0,2 igual a 0,3, era para dar true, né? Dá falso. Pois é, então esse aqui é só para ilustrar algumas coisas aqui para vocês. Pois é. Esse igual, gente, por isso que é muito perigoso usar igual. Igual é para coisas numéricas, tá bom? Então, você usar igual para coisas numéricas significa que você está querendo saber se é igual bit a bit, tá bom? E no caso aqui, é igual bit a bit, tá? No caso aqui, eles são diferentes bit a bit, tá bom? Porque a tradução de um para o outro, precisaria de um número infinito de bits para representar, a gente não dispõe desse número infinito, então tem um truncamento, e com esse truncamento a soma de 0,1 mais 0,2 não dá 0,3 exatamente, dá muito próximo. E ainda tem uma outra coisa aqui, um outro fenômeno, que é o que a gente chama de cancelamento catastrófico, que vem também do uso de um número fixo de algarismos. Então, qualquer que seja a base, gente, isso não é uma coisa da base binária, não. Certo? Qualquer que fosse a base utilizada, a gente teria esse mesmo problema. Tá? Eu vou comparar aqui, gente, qual que é a perda que acontece quando eu tenho precisão 6 e passo para precisão 3. Tá bom? Aqui eu tenho 6 algarismos, aqui eu tenho 3 algarismos. O ideal seria comparar com o número infinito da precisão, mas aqui eu quero ver só a perda daqui para cá. Bom? Então, digamos que eu tenho o valor A, que é esse daqui, o valor B, que é esse daqui. Então, aqui está a soma dos dois, aqui está a diferença dos dois. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá bom? E aqui é esse mesmo número, só com 3 algarismos. Aqui esse mesmo número, só com 3 algarismos. Aqui é a soma dos dois, e aqui é a diferença dos dois. Bom, e aqui, ó, é a diferença entre os resultados com uma precisão e com a outra. Tá? Então aqui, ó, tivemos 0,05% de erro. Aceitável, né, não? Mesma coisa para esse outro caso aqui, tá bom? Mesma coisa para a soma. Agora, quando a gente faz a subtração, a gente tem aqui quase 10% de erro. Tá? É uma coisa mais do que significativa. Ninguém pode errar 10%. Gente. Sua casa cai se você errar 10% do dimensionamento da vida. É muito. Sabe? É demais. Entendeu? Quanto mais se você for fazer várias somas, cada uma delas dando 10% de erro, quando no fim a sua conta não significa mais nada. Tá? Você perdeu totalmente o significado daquilo ali. Okay? Então agora, voltando para a nossa série, deixa eu voltar bem aqui. Essa série aqui, gente, quando x é negativo, tá? Esse termo aqui, esse termo é positivo, tá? Esse é negativo, esse é positivo, esse é negativo. Ou seja, as potências pares são positivas, as potências ímpares, negativas. Então, se eu fizer um gráfico dos valores de cada termo para essa série, para x igual a menos 20, tá bom? Dos 40 primeiros termos,
Bom, você vai ter isso daqui, ó. Aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem, aqui é 5 vezes 10 a 7, aqui é menos 5 vezes 10 a 7. Tá? São valores muito altos. Por isso que aqui no começo é tudo muito pequenininho, próximo de zero. Tá oscilando, nenhum deles é igual a zero, mas está parecendo que é igual a zero aqui por causa da escala, que é muito grande. Bom, então, depois desse ponto aqui, o que acontece? Vai oscilando, tá bom? Um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima. Então, essa soma que a gente está fazendo, na verdade, é uma sucessão de subtrações. Sucessão de subtrações de valores absolutos próximos. Bom, então, cada uma delas a gente vai perdendo aqueles 10% ou coisa parecida, gente. E a perda, gente, é muito maior do que o resultado final nosso. Nosso resultado é 10 a menos 4, 10 a menos 5. Bom, a perda que tem em cada subtração que a gente faz no cálculo da série é muito maior do que o resultado final que a gente quer calcular. Tá bom? Então a gente fez tudo certinho, fomos muito bem intencionados, cuidadosos, etc. Mas fomos ingênuos com relação à representação de ponto flutuante. Bom, gente, é isso que dá aqueles erros que nós vimos lá no cálculo da série de Taylor. Tá bom? No outro caso que a gente entrou em loop, no caso da bisseção, certo? A gente tem M igual a A mais B sobre 2. Depois a gente, digamos que a rede B faça B igual a M, ou faça A igual a M. Tá? O que acontece? Quando A e B estão muito próximos, gente, A mais B sobre 2 pode ser igual a A, exatamente igual a A. Tá bom? Exatamente, eu digo, em todos os bits que a gente está representando. Bom, então se você faz A igual a M, você está fazendo A igual ao valor antigo dele. Bom, então o seu programa entra em loop porque você não tem progresso na sua bisseção. Certo? Não tem por causa do número finito de algarismos que a gente está utilizando para representar números em ponto flutuante. Conclusões, gente. Bom, primeiro que a gente terminou aqui por um exemplo pessimista, mas é quase que só um aviso para vocês, tá bom? Cuidado ao trabalhar com o número de ponto flutuante. Bom, tem uma série de programas que usam outras representações para números que tem precisão arbitrária. Tá bom? Você representa um número, tá bom, gente? Como, digamos, uma sequência de caracteres com os algarismos. Tá? Um número. Essa sequência pode ser do tamanho que você quiser. Tá? O limite é o tamanho da memória. Na hora de você fazer uma soma, gente, você tem que implementar um algoritmo para fazer a soma. Né? Fazer a multiplicação, divisão, a mesma coisa. Certo? Você tem que implementar esses algoritmos. Isso dá uma penalização de desempenho, gente, da ordem assim de 100 mil vezes. Certo? Seu programa fica 100 mil vezes mais lento. Certo? E, na maior parte dos casos, a notação de pontos flutuantes resolve para você, resolve muito bem, tem uma precisão aceitável, como nós vimos no caso de sucesso. Aqui, aliás, todas as contas que a gente fez de achar raiz de equação de segundo grau, qualquer conta que a gente já fez até agora aqui, estava funcionando muito bem. Né? Mas é preciso só tomar cuidado. Tá bom? Tomem cuidado, de preferência, utilizem funções feitas por profissionais, certo? E principalmente, na hora que te der uma coisa muito esquisita, você fala, quem sabe não é um problema de ponto flutuante. Tá bom? É um pensamento que você sempre tem que ter em mente ao trabalhar com números em computadores. Ok? Conforme for, você tem que mudar de tecnologia, conforme for, você tem que contratar alguém para te ajudar, porque o problema está complicado. Certo? E é um problema traiçoeiro, porque, como diz, ele não aparece quando você olha o algoritmo. O algoritmo está correto. Está correto, mas não funciona. Tá bom? Não funciona devido ao número finito de bits que a gente utiliza para a representação de ponto flutuante. Ok, gente? Então é isso aí, a nossa aula. Peraí, gente, então é o seguinte, ó, as casas estão aí, os aviões estão andando, os foguetes estão subindo, as televisões funcionando, tudo por causa do cálculo numérico, tá bom, gente? O cálculo numérico dá certo, tá? Tendo o cuidado necessário.